Saudações cordiais, amados irmãos. Quero agradecer ao Senhor Deus por mais uma oportunidade que me concede de me dirigir a vocês. E desejo que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Estou há muito tempo fora das plataformas digitais, mas graças a Deus estou de volta. Eu prometo dar continuidade, embora vou lançando os vídeos aos palpites, poderei ter uma e outra demora, mas de qualquer jeito eu vou partilhando alguns vídeos com algumas mensagens de conforto, mensagens muito importantes para as nossas próprias vidas. Eu tenho na consciência também de que nós temos um projeto começado que ainda não está concluído, mas ainda vou concluir este projeto. Tenho ainda muitas perguntas por responder que estão lá no chat do YouTube. Eu ainda vou fazer uma revisão e vou criar condições de cumprir com os pedidos que os irmãos, na verdade, colocaram lá no chat, para poder responder às vossas inquietações. Nós temos como base a Bíblia Sagrada, o livro que nós vamos sempre ler, e além disto, criarei condições de fazer algumas reflexões em torno daquilo que tem estado a acontecer a nível do mundo em todos os ramos da vida. Não sei se diria em todos os ramos, em muitos ramos da vida. Eu acho que assim será melhor. Eu trago uma mensagem muito importante e confortante para cada um de nós, mas é uma mensagem sim de conforto e muito reflexiva. Eu acredito que cada um de vocês vai compreender e vão me compreender em torno daquilo que eu estarei aqui a trazer para vocês, meus amados irmãos. O tema da mensagem é: somente o amor de Jesus Cristo impera. Este é o tema. Vamos orar. Senhor Deus que habita nos altos céus, nós te agradecemos por teu amor. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a sua palavra. Por favor, quero que o Senhor abençoe a todos os meus irmãos que me escutam lá do outro lado e peço-te que o Senhor nos ajude de forma tão profunda a compreender a mensagem que o Senhor tem para nós para o dia de hoje. Abençoe-nos para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos em Cristo, eu gostaria de ler convosco o livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 11 e 12. Este é o primeiro texto que nós vamos fazer a leitura. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. O verso 11 diz o seguinte: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O livro de Apocalipse foi escrito por João, que foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Apocalipse significa a revelação de Jesus Cristo. Então, todo o livro de Apocalipse fala de Jesus, assim como os outros livros da Bíblia também falam do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nos encontramos no verso 11, a pronúncia de Jesus. Por outras palavras, são palavras de Jesus Cristo que são dadas por ocasião do fim do trabalho que ele está a fazer hoje a favor do homem, quando a graça um dia terminar, e que esta graça com brevidade ela será fechada, ela vai se fechar. Então, por isso o meu apelo a todos vocês é que a gente preste atenção para esta mensagem e que cada um reflita em torno daquilo que tem estado a fazer na sua vida e que tome uma decisão de seguir a Jesus Cristo da melhor forma possível. Porque o livro de Apocalipse nos traz uma mensagem muito especial. Então nós encontramos esta pronúncia de Jesus Cristo, onde nós encontramos dois grupos a serem feitos aqui a menção. O primeiro grupo, o grupo dos injustos, e o segundo grupo, o grupo dos justos, não é? Temos sempre dois grupos, por outras palavras, existem sempre dois caminhos, e cada um é convidado a trilhar por um desses caminhos. Deus prefere que você siga o caminho da salvação, enquanto o inimigo quer que você siga o caminho da perdição. Mas o apelo de Deus, que é o apelo que também faço para ti, meu irmão, é que sigamos todos o caminho de Jesus Cristo. Por que Jesus faz este apelo? Porque ele olha para o tempo que nós nos encontramos a viver, a brevidade com a qual as coisas que nós temos estado a contemplar neste mundo estão a acontecer, não é? Brevemente tudo isto vai terminar. E assim que todas as coisas terminarem, nós veremos o Senhor Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu. As nuvens, como a Bíblia menciona, é o conjunto de anjos, o grupo de anjos que virá acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Então este é o primeiro texto que possivelmente vamos concluir com o mesmo texto. Gostaria de convidar-vos a lermos aqui o livro de João, capítulo 8, verso 1 até 11. A Bíblia diz, o verso 1:
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava. Verso 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Verso 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Verso 6. E isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7. E como insistissem, perguntaram-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. 8. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 9. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Este é o verso 10. O verso 11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amados irmãos, nós conseguimos encontrar as palavras de Jesus Cristo. A coisa mais impressionante que eu encontro neste texto foram, na verdade, as palavras de Jesus Cristo ao repreender aqueles fariseus e escribas, não é? Por aquilo que eles queriam, na verdade, tomar como decisão contra a mulher, e as palavras que ele dirigiu à mulher. Esta mensagem, amados irmãos, ela se constitui como um divisor de águas frias e águas quentes. Por que que digo isto? Nós estamos a viver num mundo onde nós encontramos pessoas por tudo que é parte, pessoas que muitas vezes, quando encontram pessoas a cometerem erros, ou quando encontram seus irmãos a passarem por uma dificuldade, por um pecado, no lugar de ajudar, estas pessoas lutam para criticar aquela pessoa, para rebaixar cada vez mais aquela pessoa. E também nos encontramos, por um lado, pessoas que têm, na verdade, que vivem neste tal pecado. Então, quando falo aqui de divisor de águas quentes e frias, eu estou a falar destes dois grupos. Um grupo daqueles que são considerados como os justos, não é? Ou os santos. Quando falo dos santos neste contexto, estou a falar entre aspas, as pessoas que têm um senso de justiça própria. E quando falo do outro lado, quando falo do outro grupo, estou a falar do grupo daqueles que passam pelas dificuldades espirituais. Eu gostaria de ser compreendido da melhor forma possível, porque ao apresentar esta mensagem, eu não quero que vocês me entendam como sendo conivente pelo pecado. Não, eu não estou aqui para ser conivente pelo pecado. O que eu quero simplesmente apresentar aqui é uma reflexão, não é? Para que cada um de nós consiga compreender como tratar um irmão que está em situações difíceis. Como é que você trata de alguém que está em dificuldade? Será que você ajuda a pessoa, ou você afunda cada vez mais, ou mergulha cada vez mais esta pessoa nas suas dificuldades? Então, esta mensagem, por isso eu disse que ela se constitui como um divisor de águas quentes e águas frias. Estamos num mundo repleto de pessoas que carregam um fardo insuportável, um fardo muito pesado, e que estão à procura de algum lugar para poder depositar este fardo. E nós temos visto pessoas que, no lugar de aliviar as pessoas dos seus fardos, elas sobrecarregam cada vez mais aquelas pessoas que já têm o seu fardo pesado. Então nós, como servos de Deus, somos todos chamados a agirmos como Jesus agiu. Veja, a Maria era uma mulher que estava a passar por uma dificuldade espiritual. Ela cometeu um pecado diante de Deus. Por mais que tenha sido um pecado induzido, ela na verdade foi induzida pelos fariseus e escribas a fazer aquilo que ela foi encontrada a fazer. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, o que fez? O Senhor Jesus Cristo abriu a mão para ajudar a Maria, abriu a mão para apoiar a Maria. E nós, como filhos de Deus, somos chamados a lutarmos, somos chamados a trabalharmos a favor do reino de Deus. E o reino de Deus não está aí para afundar as pessoas nos seus pecados. O reino de Deus não está aí para prejudicar as pessoas. O reino de Deus está aí para poder ajudar as pessoas. O mundo que nós estamos a viver, há tantas pessoas assim.
Assim como a Maria, pode não ser, ou pode não ser pessoas que estão envolvidas no ato de adultério, mas pode ser um ato de latronice, pode ser um ato de envolvimento com o satanismo, pode ser um ato de, de talvez um ato de desrespeito aos pais, um ato de transgressão ao sábado. Então estas pessoas precisam de ser tratadas da melhor forma, precisam de ser tratadas de tal forma que elas compreendam que somente o amor de Deus é que impera. O amor vence, amados irmãos. O amor tem poder, o amor ele vence qualquer barreira. Satanás é que tem estado preocupado a acusar os irmãos. Então, quando eu digo que estamos num mundo, na verdade, repleto de pessoas com os seus fardos, eu estou a olhar para pessoas que estão a passar por dificuldades, assim como a Maria. E Maria precisava de algum auxílio, de alguém que fosse superior, de alguém que se calhar tivesse uma vida espiritual um pouco mais profunda e profícua, não é? Uma vida espiritual um pouco acrescida. Então, nós precisamos de ajudar as pessoas que estão a passar por essas dificuldades. No lugar de sobrecarregarmos, nós precisamos de aliviar as pessoas dos seus fardos, assim como Cristo aliviou a Maria. É importante também, amados irmãos, compreender que muitas são as pessoas que precisam de auxílio. Então, no lugar de nós criticarmos as pessoas, no lugar de nós acrescentarmos o fardo que estas pessoas já têm, precisamos de aliviar. Veja que os fariseus, eles foram para lá para poder criticar, para poder impor mais outro fardo, sobrecarregar outro fardo sobre a vida da Maria. Mas a Maria encontrou-se com Jesus. Jesus Cristo aliviou o fardo. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário por todos nós para nos aliviar do fardo que nós já possuíamos, o fardo do pecado. Então, muitas são as pessoas que já estão cansadas com o pecado. Estas pessoas precisam de ser tratadas de forma muito especial. Assim como Jesus tratou aquela mulher que estava naquela situação difícil. Eu não quero tirar, na verdade, o mérito da existência de uma crítica positiva, não é? É importante que nós saibamos disso. Existe uma crítica que é, na verdade, negativa e existe outra crítica que é positiva. Só que o que acontece na vida e no seio das pessoas, muitas vezes as pessoas elas tendem a criticarem negativamente. Não conseguem ajudar os seus irmãos quando estão em situações difíceis. Então, como servos de Deus, a reflexão que eu trago em prol das pessoas que passam por este tipo de dificuldade é mesmo criarmos condições de ajudar estas pessoas que estão a passar pelas dificuldades. Nós não temos que ser os acusadores dos irmãos, nós temos que ser aqueles que ajudam os irmãos nas suas necessidades e nas suas dificuldades. No lugar de nós expormos o pecado do irmão, no lugar de falar mal do irmão, no lugar de criticarmos negativamente ao irmão, nós precisamos de todas as maneiras ajudarmos os nossos irmãos. Volto a repetir, eu não estou aqui para ser conivente com o pecado, não é? Não estou aqui para ser conivente com o pecado. O que eu digo com bases bíblicas. Por exemplo, como eu estava a dizer, que as pessoas tendem sempre a tornar o fardo das outras pessoas um pouco mais pesado, até não um pouco mais pesado, mas tornar o fardo dos outros pesado, por meio de críticas, por meio de maldicências, falar mal das tais pessoas que estão envolvidas nesses atos difíceis. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não conseguem ajudar. Veja que o livro de Tiago, capítulo 3, verso 2, 5 a 8. Verso 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso para também refriar todo o seu corpo. Mas veja o primeiro período do texto. Todos tropeçamos em muitas coisas. Todos tropeçamos em muitas coisas. Vou para o verso 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Verso 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se pode resfriar. Está cheia de peçonha mortal.
Então vejam este texto. A língua é um membro que faz parte do nosso corpo e que esta língua precisa de ser controlada, precisa de ser freada, não é? Colocarmos alguns travões sobre a língua. Você viu o seu irmão passar por uma dificuldade, como é que você faz? Será que você critica o seu irmão ou ajuda o seu irmão? Você espalha o erro do irmão ou você cria condições de ajudar o seu irmão? Qual é o tratamento que você faz quando encontra o irmão numa situação difícil? Muitas pessoas hoje deixam de seguir a Jesus Cristo porque há quem, na verdade, falou mal da pessoa. Há quem não soube ajudar a tal pessoa. Então você, como servo de Deus, como é que você trata o erro do seu irmão? Como é que você trata o seu irmão quando está a passar por uma situação difícil? O conselho do Senhor Deus neste momento é: precisamos de tratar da melhor forma os nossos irmãos. Não só, eu gostaria de ler também o capítulo 4, no verso 11 e 12. A Bíblia diz o seguinte, 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E quem é juiz é Deus. A lei é a norma que ele utiliza no juízo divino. Então, quando nós falamos mal do nosso irmão, nós estamos a tomar o lugar de Deus. Continuando no verso 12. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ou quem és que julgas a outrem? Você que julga a outra pessoa, quem é você? Será Deus? Então nós todos somos chamados, amados irmãos, a não falar mal do outro irmão. O seu irmão está em situação difícil. O livro de Mateus capítulo 18 já apresenta a ordem, não é, de importância com a qual devemos levar os casos dos nossos irmãos. O seu irmão, você encontrou o seu irmão em pecado. O seu irmão está a passar por uma dificuldade espiritual. No lugar de você expor o seu irmão, de você expor a vida do seu irmão, ajuda o seu irmão. O que você já fez para ajudar o seu irmão? Será que você tomou algum tempo para conversar com o seu irmão, para aconselhá-lo? O que você terá feito para auxiliar o seu irmão? O livro de Mateus diz isso de forma clara. Você achou o seu irmão em pecado? Então, conversa com ele. Aconselha o seu irmão. Se ele não mudar, leva mais alguém, claro, que não deve ser pessoa fofoqueira, não é? Tem que ser uma pessoa de confiança. Tem que ser uma pessoa de Deus. Leva uma pessoa idônea, apresenta aquele irmão e conversem com o irmão. Aconselha o irmão para ver se ele pode mudar a sua conduta ou não. Se ele não mudar, leva mais uma terceira pessoa, não é? Isto envolve toda aquela direção da igreja. Estou a falar, pode ser dos anciãos, os presbíteros, aqueles líderes da igreja, para poder aconselhar o irmão. Então, você que já encontrou o seu irmão a cometer um erro, o que é que você fez? Você aconselhou o seu irmão, ajudou o seu irmão? Ou você correu para expor o pecado do seu irmão? Porque muitas pessoas são comprometidas com a exposição dos erros dos outros irmãos. Muitas pessoas não conseguem ajudar os seus irmãos. O maior compromisso destas pessoas não é de ajudar. Se você tem um sentimento de ajudar o seu irmão, ajuda da melhor forma. Não é expor o erro do seu irmão. Mais uma vez, eu não estou a ser conivente com o pecado. Depois eu irei apresentar mais adiante alguns casos aqui de extrema importância. Então, nós somos todos chamados a ajudarmos os nossos irmãos que estão a passar por dificuldades. Somos servos de Deus. E como servos de Deus, nós precisamos de tratar da melhor forma os nossos irmãos. Eles precisam de ser apresentados a Jesus. Voltemos um pouco para o livro de João capítulo 8. Nós encontramos todo aquele episódio, não preciso de ler mais. Aquele episódio, é importante, amados irmãos, compreenderem que aqueles homens que se apresentaram diante de Jesus Cristo com aquela mulher achada em adultério, uma das coisas que eu louvei que eles fizeram, entre aspas, não é? Eu digo, gostei, eu estou a olhar neste contexto de ter que dirigir ao irmão a alguém superior para poderem aconselhar, conversar e refletir em torno daquilo que terá acontecido e procurar formas de ajudar aquele irmão. Claro que os fariseus e escribas, os escribas são os doutores da lei, os fariseus estavam lá juntamente com os escribas para poder encontrar Jesus Cristo num ponto para o poderem acusar, não é? É claro que eles não iam lá com o intuito de ajudar aquela mulher, porque veja, de acordo com a Bíblia, eles levaram aquela mulher de onde a encontraram cometer o ato de adultério e foram com ela diante de Jesus.
Eles, o objetivo era de apanhar Jesus num ponto. E existem irmãos assim, na igreja, na sociedade. Pessoas que no lugar de ajudar, criam condições para poder fazer tropeçar ao outro num ponto. E é o que os fariseus já haviam feito. Queriam fazer tropeçar a Jesus. Veja, aquela mulher achada em adultério, de acordo com a Bíblia, diz-se de forma clara que teriam sido estes homens que haviam induzido aquela mulher a se envolver naquele ato de adultério para depois pegar nela e ir com ela diante de Jesus para acusar a Jesus. Este era o objetivo deles. E também acontece assim na igreja, acontece em vários lugares. Homens, assim, homens que se comportam como os escribas, tanto como fariseus. Aqueles senhores não estavam ali para ajudar a Jesus, não estavam ali para ajudar aquela mulher, não. Queriam, na verdade, fazer tropeçar a Jesus. E Jesus Cristo, na sua genuína reflexão, a Bíblia diz que ele simplesmente pôs-se a escrever embaixo. Os homens insistiram e Jesus Cristo endireitou-se, levantou e disse para eles: se dentre vós há quem nunca pecou, alguém que nunca cometeu algum erro, então seja o primeiro a lançar a pedra contra a mulher. Nós temos muitas pessoas na sociedade que vivemos que, na verdade, correm para poder acusar as outras pessoas. No juízo divino, nós temos Deus como nosso juiz, Jesus, o nosso advogado de defesa, Satanás está lá como o acusador, o ser humano como o réu, e a Bíblia, a sua palavra, a sua lei, Deus utiliza como a norma do juízo, e os anjos estão ali como assistentes. Então, todo aquele que apresenta o comportamento de acusar seus irmãos é exatamente o trabalho de Satanás. Eu posso estar a falar com alguém que se calhar vivia acusando os seus irmãos, que não sabia que estava a fazer o trabalho de Satanás. Eu desejo que o Senhor Deus te perdoe, caso você se entregue a Ele de forma sincera. E veja, amados irmãos, que os fariseus, quando se colocaram diante de Jesus Cristo, com aquela mulher, eles queriam buscar algum ponto para poder acusar a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo agiu de forma muito sábia. E a Bíblia diz que cada um deles, a partir dos mais velhos até os mais novos. Veja, até havia pessoas mais novas com o mesmo comportamento. Havia pessoas mais novas com o mesmo comportamento. Doutores da lei, eram conhecedores da lei, mas que não viviam de acordo com como a lei dizia. Eles simplesmente exigiam que os outros fizessem o que a lei dizia que eles não faziam. Estão a ver? E existem pessoas assim, que muitas vezes exigem que os outros façam o que eles não fazem. Quando os outros não fazem, acabam acusando. Não só a lei, em função daquilo que a Bíblia diz, mesmo a nível dos países. A lei muitas vezes é imune para os que lideram os tais países. Mas, para aquela população, aquelas pessoas que vivem naquela nação, a lei não há imunidade para aquelas pessoas que vivem lá. As pessoas são obrigadas a viverem de acordo com como a lei manda. Mas para os líderes, simplesmente é imunidade. Enfim, por ocasião da vinda de Jesus Cristo, assim que tudo terminar, a justiça, nós estaremos num reino de justiça. Então, voltando à nossa história aqui, é importante percebermos, amados irmãos, que os fariseus, eles tinham este objetivo apenas de fazer tropeçar a Jesus. E eu faria algumas perguntas, não é? Faria algumas perguntas. Aqueles fariseus conseguiram levar aquela mulher que estava envolvida no ato de adultério. A primeira pergunta é: o homem com o qual encontraram aquela mulher a adulterar, onde é que ficou? Por que eles deixaram aquele homem e não levaram também aquele homem? Só levaram aquela mulher. Eu, na minha sã consciência, posso refletir em torno disso, não é? Posso estar errado, mas eu entendo assim. Talvez aquele homem a quem eles deixaram lá fosse um deles, olhando para o contexto de que aqueles homens é que induziram a mulher a cometer aquele pecado. Então talvez tenha sido por induzir a mulher a cometer aquele pecado com um deles. Estão a ver? Não só, eu faria uma pergunta. Eles, quando foram para lá, a segunda pergunta é esta: o que eles iam fazer lá para depois encontrar aquela mulher naquele ato? É a segunda pergunta, não é? Podem não ser perguntas legítimas, né? São as minhas reflexões. Por isso eu disse também que esta mensagem é para juntos refletirmos na importância de nós compreendermos o nosso irmão quando está numa situação difícil. Primeiro, o homem com o qual encontraram a mulher a adulterar, onde é que ficou?
Possivelmente teria sido um deles, ou era um deles. Em segundo lugar, o que eles mesmos, os fariseus e escribas, iam fazer lá? E como eles conheciam lá, possivelmente viviam fazendo a mesma coisa. E se deixaram aquele homem lá, talvez fosse uma maneira de defender ou de fazer cobertura ao seu próximo, ao seu amigo. Estão a ver? E existem pessoas assim na sociedade que nós vivemos que encobertam o erro dos outros. É verdade. Que protegem o erro dos outros no lugar de ajudar, no lugar de aconselhar ou apelar, simplesmente são coniventes com o erro dos outros. Então, de acordo com o texto bíblico, amados irmãos, eu volto a repetir, eu não estou a ser conivente com o pecado. Por quê? Se formos a ler a Bíblia, nós encontramos aqui alguns episódios de grandes pecados cometidos pelos homens que em parte o Senhor Deus compreendeu, mas há outros que o Senhor Deus não compreendeu, mas para todos eles o Senhor Deus sempre deu uma chance. Nós temos o primeiro caso que nos encontramos aqui na Bíblia. O primeiro caso é do próprio Adão e Eva. Quando Deus criou o mundo, todo ele perfeito, Deus orientou o casal para que não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem, tendo sido enganado por Satanás, assim como aqueles fariseus e escribas fizeram com aquela mulher, o homem caiu no pecado. Quando o homem cai no pecado, o homem afastou-se de Deus. Houve uma separação, porque antes Deus comunicava-se com o homem diretamente, mas por causa do pecado houve aqui uma espécie de separação. O homem já não podia se comunicar com Deus diretamente. Este casal pecou contra Deus, Deus deu uma chance, eles reconheceram o pecado que teriam cometido e o Senhor Deus perdoou o casal. O casal foi dado uma segunda chance e o casal viveu como o Senhor Deus teria orientado, embora num contexto triste, porque não é o que esperavam, saiam do mundo perfeito para um mundo imperfeito. Veja o que aconteceu, a desgraça que aconteceu. Este foi o primeiro caso. Deus deu uma chance e Deus perdoou a eles. Nós temos outro caso aqui, que foi o caso de Moisés. Existem vários casos, mas só estou a pegar alguns casos só para podermos refletir, para podermos entender que o Senhor Deus sempre dá uma segunda chance. Deus é aquele que nos expõe os erros das pessoas. Os homens grandes de Deus nos expõem os erros das pessoas. Eles criam condições para ajudar estas pessoas. Nós temos o caso de Moisés. O Senhor Deus teria orientado a Moisés para que pudesse falar para a rocha, para poder tirar a água. Mas o que é que Moisés fez? Moisés desobedeceu a Deus, bateu na rocha 2 vezes e, infelizmente, o Senhor Deus o aceitou, posso assim dizer, não é? O Senhor Deus não apoiou esta prática porque foi, na verdade, uma desobediência, mas Deus deu uma chance a ele. E hoje, Moisés está no céu, a Bíblia diz isso. Quando Moisés morreu, a Bíblia diz que depois de algum tempinho, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo mesmo, foi quem ressuscitou Moisés e transladou para o céu. Mas atenção, esta é uma lição que precisa de ser compreendida da melhor maneira, porque alguns podem já começar a perceber ou a entender que eu esteja a falar da doutrina do arrebatamento secreto, por aí vai. Não, não é deste assunto que estou a tratar. Este caso de Moisés, Elias e Enoque, um dia vamos tratar disso. Então, este caso, o Senhor Deus compreendeu e perdoou a Moisés. Nós temos o caso de Arão e Miriam, que eram irmãos de Moisés. Estes como líderes, veja, Arão como sacerdote. O sacerdote comportou-se de uma forma que o Senhor Deus não aprovou. Arão comportou-se mal diante de Deus. E o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus simplesmente não aprovou aquela prática. Veja Miriam, por exemplo, criticou ao Moisés. Estes dois diziam, não, só Deus conversa com ele, não conversa com os outros, por aí vai, não é? E o Senhor Deus o que fez? Diante desta calúnia, o Senhor Deus deu mais uma chance. Não só o próprio Moisés, tendo visto que os irmãos cometeram aquele erro, com particular atenção para a Miriam, quando foi açoitada por aquela lepra, como diz o livro de Números, capítulo 12, quando foi açoitada pela lepra, a Bíblia diz que o próprio Moisés, né, clamou a Deus para que pudesse perdoar a Miriam. O Senhor Deus estava muito furioso. Miriam foi açoitada pela lepra por causa daquela conduta dela, e o Senhor Deus, o próprio Moisés orou a favor da sua irmã, e o Senhor Deus perdoou a Miriam. Deus deu uma segunda chance a Miriam. Nós também temos o caso do povo de Israel, que várias vezes cometeu o pecado diante de Deus, e como consequência
o povo era sempre levado ao cativeiro. Temos o cativeiro do Egito, temos o cativeiro da Babilônia, temos aqueles vários cativeiros que iam acontecendo contra o povo de Deus, onde o povo de Deus era preso por causa de indisciplina, idolatria, adorar outros deuses neste caso. Deixar de seguir o Deus que criou os céus e a terra e seguir a idolatria, os ídolos. Mas mesmo assim o Senhor Deus concedeu uma segunda chance ao seu povo. E Ele chama que eu te escolhi. Dentre os mais especiais, eu escolhi você. Quando formos a ler o livro de Isaías, capítulo 41, 40 ou 41, a partir do verso 8 até 10. Então o Senhor Deus mostra que ama o seu povo. Deus não está preocupado em destruir o seu povo. Ele quer salvar o seu povo. Por isso Ele sempre dá uma segunda chance. Não é? Então nós temos este caso. Então, é muito importante compreendermos que o Senhor Deus sempre dá uma segunda chance. Ele não condena de imediato. Ele dá uma segunda chance para ver como é que a pessoa vai aceitar ou como é que vai se comportar diante de tudo isto. O Senhor Deus sempre dá uma segunda chance. Volto a repetir, o que estou a dizer não é conivência com o pecado. Por isso, neste momento, eu vou passar a apresentar a segunda face. Há casos que o Senhor Deus deu uma segunda chance, mas que as pessoas simplesmente não quiseram mudar e que o Senhor Deus não tinha como, não tinha outra opção, tinha que eliminar. Temos o caso, por exemplo, de Caim. Caim pecou contra Deus. O que Caim fez? Caim, depois de todas aquelas orientações que teve juntamente com seu irmão e tudo mais, Caim sabia que deveria apresentar diante de Deus como oferta. E ele, como filho mais velho, já havia aprendido qual seria a oferta, ou qual era a oferta que deveria ser apresentada a Deus. Mas Caim simplesmente fez o contrário, apresentou uma oferta que não agradava a Deus. E o Senhor Deus respeitou a oferta de Abel. E quem teve raiva, teve ciúme. Algumas vezes acontece também na vida dos cristãos assim. Não só cristãos, muitos outros no mundo que nós vivemos, não é? Quando vê que os outros são aprovados pelas coisas que fazem, as pessoas ficam iracundas, ficam com raiva, ficam com inveja, criam condições de destruir a vida daquela pessoa. Mas todos nós, como filhos de Deus, somos convidados a aprender no lugar de destruir. Nós temos que aprender com estas pessoas. E procuramos saber como é que teriam feito, como é que isto acabou sendo aprovado. É importante que a gente aprenda dos outros. Isto é muito importante. E Caim simplesmente não quis. O que é que Caim fez? Decidiu acabar com a vida do irmão. Matou o seu irmão. Homicídio. Mas mesmo assim o Senhor Deus foi atrás de Caim. Conversou com Caim. Onde está o seu irmão? O que é que você fez com o seu irmão? Onde ele está? Porque estou a ver que o sangue dele está a clamar dentro do meu trono. Desrespeitosamente Caim respondeu a Deus: por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E ele sabia o que havia feito. Às vezes assim acontece. Mas o que é que o Senhor Deus fez? Deu mais uma segunda chance. Veja, Abel, que era tão bom, morreu. Não havia cometido nenhum erro diante de Deus. Caim, que era mau. Caim era muito mau. Mas Deus protegeu Caim. Selou-lhe com o selo de proteção. Não o destruiu. Na vida, né? Quando nós vivemos, ou na vida que nós nos encontramos a viver, também passamos pelas mesmas situações. Quando nós formos a refletir e olhar nos lados, as situações que a gente vive, nós perceberemos que aqueles que cometem pecados hediondos vivem mais, em detrimento dos que são bons. Feiticeiros vivem mais, ladrões vivem mais, bandidos vivem mais, terroristas vivem mais. Por que vivem mais e pessoas boas morrem? Por uma simples razão. Deus está a dar mais uma chance a estas pessoas para ver se elas podem mudar ou não. Um terrorista pode mudar. Um terrorista pode mudar. Quando ele entregar a vida a Jesus, Jesus Cristo transforma. Jesus não está interessado com o que ele já tem feito faz tempo. Se a pessoa se converter sinceramente, confessar o seu pecado de forma sincera, arrepender-se, confessar o pecado e se converter, decidir entregar a vida a Jesus, Jesus perdoa. E a pessoa se torna uma nova criatura. Um dia de vir refletir convosco o caso de Paulo. Eu entendo que Paulo era um terrorista. É assim como eu entendo Paulo. Paulo era um terrorista que matava os líderes da igreja, matava os cristãos e que teve um encontro com Cristo e ele se arrependeu de forma sincera, confessou o seu pecado e ele foi utilizado. Na verdade, foi um dos que escreveu mais na Bíblia. Além de Moisés, Paulo escreveu mais. Então, um terrorista pode mudar. Deus protegeu, colocou o selo de proteção sobre Caim. Quando colocou o selo de proteção sobre Caim, a Bíblia diz de forma clara que tudo que ele fazia, por mais que fosse mal diante do Senhor Deus, Deus estava a dar sempre uma chance, mas ele não quis. E Caim está perdido para sempre. Todos os feiticeiros, eu posso estar a falar
com alguém que se calhar esteja nesta condição. É terrorista. Eu acredito que um terrorista pode estar a me ver. Eu acredito que um bandido pode estar a me ver. Qualquer um que pratica pecados hediondos, entrega a sua vida a Jesus. Se você entrega a vida a Jesus de forma sincera, porque eu sei que muitos deles querem livramento. Alguns não estão a fazer porque querem. Alguns já estão cansados. Entregue a vida a Jesus, assim como aquela mulher adúltera entregou a vida a Jesus e Jesus Cristo a perdoou. E o conselho que Jesus deu, o último, foi: não peques mais. Por isso eu volto a dizer, irmãos, não estou a ser conivente. Jesus perdoou aquela mulher, mas no final das contas deu o conselho: não peques mais. Então, além do caso de Caim, nós temos ainda outros casos. Nós temos aquele caso de Nadab e Abiú, aqueles que ofereceram um sacrifício, ofereceram um fogo estranho diante do Senhor Deus. Se formos a ler aqui o livro de Levíticos, capítulo 10, verso 1 até 2, nós encontramos esta história. Eles foram consumidos, foram destruídos por oferecer um fogo estranho diante do Senhor. Algumas vezes nós podemos estar a oferecer uma adoração, um culto a Deus, um culto que é abominável a Deus. Mas se nós fizermos da melhor forma, o Senhor Deus vai nos receber. Ele vai nos perdoar. Não importa o quão longe você tenha ido, mas se fizer da melhor forma, Deus pode te perdoar. Não tenha medo disto, não tenha receio disto. Nós temos um Deus que nos ama, onde o seu próprio Filho é o nosso juiz, que está a interceder por mim e por você. Então precisamos de nos apresentar a Jesus da forma como estamos, e Ele pode nos perdoar se nós decidirmos deixar o pecado que nós vivemos a cometer. Nadab e Abiú foram destruídos, mas tiveram uma segunda chance. Nadab e Abiú eram filhos de sacerdote e eles também eram sacerdotes. Eram irmãos de Itamar e Eliezer. Eles não fizeram como o Senhor Deus já havia orientado. E eles foram destruídos. Está a ver como sacerdote? Sacerdote é aquele que apresentava o caso do povo diante de Deus. Sacerdote, a missão dele era de apresentar o povo diante de quem? Diante de Deus. Mas esses mesmos sacerdotes ofereceram fogo estranho diante do Senhor. Nós temos o caso de Ofni e Finéias. Ofni e Finéias abominaram várias vezes o templo do Senhor. Quando formos a ler aqui o livro de 1 de Samuel, capítulo 4, verso 11, eles abominaram o templo do Senhor. Também eram filhos do profeta. Eles eram sacerdotes que deveriam apresentar o caso do povo. Mas Ofni e Finéias, esses meninos faziam coisas que não agradavam a Deus. Pegavam nas filhas dos irmãos, pegavam nas meninas, se envolviam sexualmente com aquelas meninas, levavam as ofertas que eram preparadas pelos servos do Senhor, com aqueles garfos de 3 dentes, aqueles grandes, levavam e faziam coisas que não agradavam a Deus e abominaram o templo do Senhor. Deus deu uma chance a eles e eles foram destruídos. Foram destruídos. Como consequência disto, também o seu pai teve que morrer por causa deste comportamento dos seus filhos. O pai não foi suficientemente rigoroso para ajudar os seus filhos. Então, como pais também, segue este conselho, precisamos de ajudar aos nossos filhos a compreenderem que é importante respeitarmos a Deus. Nós temos aquele caso de morticínio que aconteceu no deserto de Sitim, quando o povo estava quase a entrar na terra prometida, teve que parar um pouco no deserto de Sitim, só que acontece que os filhos dos moabitas vieram convidar os filhos de Deus para participarem de uma festa. Olha, o filho de Deus não é convidado a participar da festa que este mundo apresenta. O mundo se encontra numa grande diversão, numa grande festa. A Bíblia diz que nos últimos dias vão comer e beber e dar-se em casamentos. Há muitas diversões que acontecem neste mundo que nós, como filhos de Deus, somos convidados a ter muito cuidado, a ter muita atenção para estas coisas. Porque o inimigo está muito atento para devorar os filhos de Deus. Satanás quer devorar os filhos de Deus. Então, por isso, nós, como filhos de Deus, precisamos prestar atenção. Veja este morticínio que aconteceu lá. Os filhos de Deus foram convidados, foram aquelas festas dos moabitas. Quando chegaram lá, começaram a beber e a fazer coisas que não agradavam a Deus. E como consequência, os outros, por causa do uso do vinho, veja porque que o Senhor Deus proíbe o uso do vinho. É que o vinho, ele tira a lucidez. A pessoa fica embriagada e pode tomar a decisão de fazer qualquer outra coisa que não agrada a Deus. E aqueles meninos que sabiam que não deveriam fazer uso das bebidas fortes,
O que é que a Bíblia diz? Eles levaram as mulheres dos Moabitas, começaram a se envolver sexualmente. Nós temos o caso, por exemplo, do Zinri e a Cosbe, que acabaram se envolvendo sexualmente. O Zinri levou aquela Cosbe, a filha dos Moabitas, foi com ela na tenda e se envolveu com aquela menina lá, na tenda. E o povo começou a morrer em massa. A Bíblia diz que o Zinri passou com aquela mulher em frente de Moisés. Moisés viu como líder, ele deveria fazer alguma coisa. Mas eu estou a tentar imaginar Moisés como sendo aquele líder que se calhar já estava cansado de falar para o povo que isto não é correto. Não devemos nos comportar assim como filhos de Deus. Eu estou a olhar Moisés como sendo aquele que já estava tão cansado de tanto falar as mesmas coisas que o povo não queria ouvir. E ele assistiu aquilo acontecer. Nas nossas igrejas, no mundo que estamos a ver, existem líderes que assistem atos similares. Quando digo líderes, estou a falar mesmo no contexto de igreja ou no contexto do mundo. Onde os líderes assistem violência e criminalidade a acontecer enquanto eles podem fazer alguma coisa. Mas em algumas vezes pode se constituir ou pode acontecer num contexto em que o líder já está cansado de falar e que o povo simplesmente não quer ouvir. Mas no mundo que estamos a ver, não estou a ver muitos líderes a fazerem isso. Porque no lugar de condenar essas práticas, muitos líderes apoiam este tipo de coisa. Então, como filhos de Deus, nós somos chamados a não apoiar esse tipo de coisa. Nós temos que abominar essas coisas. Mas temos que ajudar a aconselhar o povo a evitar estas coisas. Moisés assistiu. E aquele jovem foi dormir com a Cosbe lá na sua tenda. Havia um jovem chamado Finéias. O Finéias que aqui me refiro não é o filho do Eli. Não. Finéias que era o neto de Arão. É esse que eu me refiro. Finéias viu aquilo acontecer, as pessoas estão a morrer. Ele simplesmente tomou a decisão de pegar uma espada e enfiou, atravessou a espada nos dois. Morreram e o morticínio acabou parando. Há coisas na vida que, algumas vezes, não precisamos de orar, precisamos de entrar em ação. As minhas palavras não é uma incitação à violência, mas quando há certas coisas que, na verdade, nós não concordamos, quando há coisas que precisam da nossa intervenção, nós precisamos de agir. Como filhos de Deus, como pessoas lúcidas, precisamos de fazer alguma coisa. Há muita imoralidade, há muita violência, muita criminalidade, uso das drogas. Nós temos que agir. Temos que reagir em torno disso. Há coisas que não precisam de oração. Por mais que a oração seja muito importante. E é número 1, digo. É muito importante a oração. Mas nós precisamos de entrar em ação. Mostrar que isto não se deve fazer. Como filhos de Deus, como filhos de uma nação consagrada por Deus, nós precisamos de tomar uma decisão a favor daquilo que é correto. E Finéias atravessou os dois e o morticínio parou. O mundo hoje está desta maneira como está, a viver uma tremenda violência, um comportamento inapropriado. Há um livro intitulado O Grande Conflito, que fala um pouco da Revolução Francesa, o que aconteceu na Revolução Francesa depois deles removerem a Bíblia. Rejeitaram a Bíblia por completo. A própria nação francesa, os líderes que vigoravam naquela época, rejeitaram a Bíblia. A Bíblia não passava de um mero livro de histórias, como eles diziam. Eles removeram. Quando rejeitaram a Bíblia, neste caso esse foi o apogeu do ateísmo. Quando removeram, o que aconteceu? Houve muita violência, havia muita criminalidade, pessoas faziam coisas que não agradavam a Deus. Isto na Revolução Francesa. Eles, quando viram que a situação estava difícil, tiveram que devolver a Bíblia no seu lugar e as coisas amainaram. Por outras palavras, o que eu quero tentar dizer com isto? Estou a dizer o seguinte: no mundo que nós estamos a viver, há muitos problemas hoje, não é? Há muitos pecados que estão sendo cometidos por causa do quê? Porque estão a revogar aquilo que a Bíblia diz. Por que estão a revogar o que a Bíblia está a dizer? É porque já havia uma agenda concreta e planificada para levar o mundo a este problema que hoje nos encontramos. Qual é a corrente que as pessoas defendem para poder nos mergulhar neste erro que nós nos encontramos hoje? É o marxismo, o comunismo. O comunismo, ou por outras palavras, o marxismo, que foi cunhado por Karl Marx, orienta isto. Que as pessoas vivam de qualquer maneira. O Karl Marx, ele sempre foi contra aquilo que a Bíblia ensinava. Karl Marx, ele foi filósofo, foi tudo que ele foi, mas era um grande ateu, não queria saber de Deus. Mas isso resultou dos problemas que ele tinha, não é? Porque Karl Marx, por causa dos problemas que ele tinha, o comportamento que ele tinha, até várias nações
onde ele ia, sempre ele era expulso, era afastado, ninguém queria ele lá, não é? Então, se o mundo voltasse os seus olhos à palavra de Deus, eu confesso-vos, meus amados irmãos, não haveria muitos problemas. O plano que existe de afastar a Bíblia, de levar as pessoas a não estudarem a Bíblia Sagrada, este plano que existe de desfazer a palavra de Deus, rejeitar a palavra de Deus, é um plano extremamente satânico. Mas nós poderíamos ter outras sessões para tratarmos disso. Então foi assim. O morticínio acabou parando por causa desta decisão que este jovem Finéias tomou. Então nós, como filhos de Deus, precisamos de agir quando há coisas imorais, quando há coisas que é verdade que estão a acontecer estas coisas, mas nós temos que mostrar um certo posicionamento como filhos de Deus. Então eu trouxe aqui os dois lados. Veja que o povo de Deus várias vezes adorou outros deuses e, como consequência, o povo apostatou. O povo apostatou. Nós temos aquele caso no deserto em que o povo andava a adorar outros deuses, não sei o quê, e somente os filhos que entraram na terra prometida, o resto morreu no deserto. Então, ao trazer esta mensagem, amados irmãos, eu quero tentar fazer compreender aos irmãos que eu não estou a ser conivente com o pecado, mas o que eu quero tentar fazer aqui é ilustrar, levar os irmãos a refletirem no seguinte: quando o irmão está numa dificuldade, está a passar por uma dificuldade espiritual, numa situação de pecado, como é que você trata a situação do pecado do ser humano? Precisa de dar uma segunda chance, assim como o Senhor Deus deu esta chance. Então, estas são alguns dos casos apenas, não é, que aconteceram no passado com o povo de Deus. Contudo, o Senhor sempre lutou para poder levar o povo ao redil, ao caminho verdadeiro. Então, o povo de Deus que vive hoje, nós como filhos de Deus, você que me ouve ali como filho de Deus, estamos a viver num tempo de juízo, num tempo de julgamento. E neste juízo nós somos chamados a transmitir esperança aos outros. Nós somos chamados a transmitir esperança ao pecador. Embora seja muito importante também mostrar, não é, o perigo por trás do cometimento dos pecados. Então, como servos de Deus, precisamos de transmitir esta esperança. Temos que mostrar o perigo, mas temos que transmitir também a esperança. Porque quanto mais afundamos a vida de alguém ou arruinamos a vida de alguém com as nossas palavras, a pessoa simplesmente vai se afastar de Deus. E como é que as pessoas têm feito isto? Muitas vezes por meio das críticas. Criticam as pessoas de tal forma que, no lugar de ajudar estas pessoas, acabam a afundar a vida destas pessoas. E a crítica ela pode ser categorizada de duas maneiras. Aquilo que eu teria dito anteriormente, uma crítica positiva ou negativa. Ou por outras palavras, a crítica positiva é aquela que nós poderíamos chamar de crítica virtuosa. A crítica virtuosa é aquela que tem como foco principal ajudar o irmão que está numa situação difícil. Um irmão achado em pecado. Um irmão que passa por uma dificuldade. Então nós nos aproximamos do irmão para ajudar. Mostrar Jesus. Irmão, aconteceu. Jesus, por favor, converta-se. Mude o seu comportamento e não volte a praticar os mesmos pecados. Não volte a cometer este pecado. Esta poderíamos chamar de crítica virtuosa. Eu poderia ler aqui o conceito. Crítica virtuosa é aquela que está focada na proteção e correção dos pecadores e não espalha mentiras ou calúnias. Esta é a crítica virtuosa. Agora, crítica pecaminosa é aquela que está focada em expor o erro do irmão, alistar os irmãos que cometeram o pecado, onde a pessoa se esquece de que também ela é pecadora. Mas isso não é um fato para nos defendermos, já que eu sou pecador, então ele é pecador, então vamos defender o pecado. Não, não é isso que eu estou a dizer. Nós temos que agir como Jesus agiu. Não condenou a mulher, deu uma chance. Então a crítica pecaminosa é aquela que está focada nas falhas e ataca a reputação das pessoas. Então é importante, amados irmãos, compreendermos que nós precisamos de agir de forma virtuosa, ajudarmos os nossos irmãos, nunca criticá-los de forma negativa. Porque senão eles se vão afastar de Deus. Vamos repelir estes nossos irmãos de Deus. Eles precisam de ser tratados com amor. Claro, quando há perigo é melhor apelar. Dizer ao irmão, não, olha, cuidado. É importante apelar. Não é para ser conivente com o pecado, não. Como filhos de Deus, não somos chamados a sermos coniventes com o pecado. Nós temos que mostrar o perigo.
Mas como filhos de Deus precisamos de ajudar também aos nossos irmãos. É importante também perceber, amados irmãos, que nós nunca devemos falar mal dos nossos irmãos. Se você quer falar de alguém, nunca fale na ausência da pessoa. Fale quando a pessoa estiver ali. Você quer ajudar o seu irmão. Você viu que o seu irmão está a passar por uma dificuldade espiritual. Você quer ajudar o seu irmão. Ajude-o. Mas o ajude de forma positiva, levá-lo a Jesus, não expô-lo diante do mundo. Algumas pessoas têm tido este sentimento, né? Sentem-se cúmplices quando não falam, quando não espalham mentiras, quando não expõem o erro do irmão. Sentem-se cúmplices. Parecem boas pessoas, mas não estão aí para apoiar. Estão aí para denegrir a imagem do irmão. E isso chama-se matar. É matar o irmão. Você está a ser caluniador. Não está a ajudar o seu irmão. Não é? Então, se você quer ajudar o seu irmão, ajude-o. Não espalhando mentiras, mas mostrando ao seu irmão a Jesus. O nosso sentimento de ajuda, aquele sentimento de ajuda que nós temos para os nossos irmãos, deve ser dirigido à pessoa que está em dificuldade e nunca a terceiros. Se nós temos um sentimento de ajuda ao nosso irmão, nós temos que dirigir este sentimento de ajuda àquele irmão. Não podemos dirigir a terceiros. Ouviu o que aconteceu com a vida do fulano? Ouviu o que o fulano fez? Não, não tem que ser assim. Nós temos que aproximar aquela pessoa e ajudamos aquela pessoa, como eu teria feito aquela orientação, não é? Disse logo no princípio que nós temos que seguir aquela regra que está em Mateus capítulo 18. Conversa com o irmão, se não ouve o irmão, se não muda, chama outro irmão confiável, conversa com o irmão. Se não muda, chama outros. Não é? Se a pessoa não mudar, considera a pessoa de hipócrita. É o que a Bíblia nos ensina. Não é logo a priori para o irmão X já está a expor o nome. Não, não podemos fazer assim, assim como filhos de Deus. Então, quais são as causas destas críticas? Existem algumas causas destas críticas. Primeira causa, mecanismo mental para ocultar e minimizar as suas próprias deficiências ou pecados. Muitas vezes as pessoas que falam mal das outras, elas fazem isto como um mecanismo mental para poder ocultar o que elas mesmas fazem. Porque muitas vezes quem fala mal do outro é pior do que aquele que está sendo mal falado. O outro mecanismo, senso de superioridade espiritual em detrimento do outro. Muitas vezes a pessoa se acha mais espiritual em detrimento da outra pessoa, não é? E veja que isto começou logo no jardim. A culpabilidade, começar a culpar o outro, não é? Foi por causa deste, foi por causa daquilo. Então muitas vezes acontece quando as pessoas têm senso de superioridade. E os fariseus e escribas tinham este senso de superioridade. Achavam-se superior que aquela mulher, que qualquer outra pessoa. Eles eram os mais importantes em detrimento dos outros. Então, como filhos de Deus, nós somos chamados a ajudarmos aos nossos irmãos da melhor forma possível. Nós precisamos levar estas pessoas a Jesus. Nós nunca devemos nos achar superiores que os nossos próprios irmãos. Todos nós somos iguais diante de Jesus. Temos que dar chance aos outros. Temos que lutar a favor dos outros. Levá-los a Jesus. Vejam, irmãos, que sempre Jesus Cristo se compadeceu dos pecadores e nunca do pecado. Jesus nunca se compadeceu do pecado, mas sim do pecador. Jesus sempre condenou o pecado. Enquanto os fariseus, eles sempre se compadeceram do pecado e nunca do pecador. Por quê? Eles praticavam aqueles erros que eles notavam nos outros. Induziam os outros a cometerem pecados que eles mesmos praticavam e exigiam que os outros cumprissem com a lei que eles não cumpriam. Então, Jesus se compadecia do pecador e não do pecado. Enquanto os fariseus eram coniventes com o pecado e não se compadeciam do pecador. O livro de Gálatas é um livro muito importante que eu gostaria de chamar aos irmãos para nós podermos ler juntos aqui, para podermos ler e refletir em torno deste texto. Gálatas capítulo 6, verso 1, diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Você encontrou um irmão a cometer um pecado, encaminha este irmão a Jesus com o espírito de mansidão. E preste atenção para que você não passe pela mesma situação. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo.
Então, de acordo com o texto bíblico, conseguimos compreender aqui que nós precisamos de auxiliar aos nossos irmãos. O livro de Romanos, por exemplo, capítulo 15, no verso 1 até 3, também diz a mesma coisa, não é? Que nós que somos fortes, quando eu digo que nós, estou simplesmente a citar aquilo que Paulo escreveu. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas daqueles que são fracos. Temos que nos auxiliar. É o que a palavra de Deus aqui nos ensina. Então, assim como Moisés cuidava dos problemáticos, ou das problemáticas ovelhas, que ele havia sido concedido, então, que ele pastava, nós também somos convidados a cuidar daqueles irmãos que nós achamos que têm dificuldades espirituais. O livro, por exemplo, de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 até 4, diz: vós, presbíteros, vocês precisam de apacentar as ovelhas de Cristo com espírito de mansidão. Apacentar as ovelhas de Cristo com amor, não por torpe ganância ou apacentar a força. Não, tem que fazer com amor, assim como Jesus Cristo o faz com amor. Gostaria de ler uma citação profética que está no livro Desejado de Todas as Nações, páginas 460 a 462. Mas eu vou ler uma parte que está na página 462, que diz o seguinte: não é seguidor de Cristo aquele que, desviando os olhos, se afasta do transviado, deixando sem advertência prosseguir em sua degradante carreira. Os que são mais prontos a acusar a outros e zelosos em os levar à justiça são frequentemente em sua própria vida mais culpados que eles. Os homens aborrecem o pecador ao passo que amam o pecado. Cristo aborrece o pecado, mas ama o pecador. Será esse o espírito de todos quanto o seguem? Neste caso, seguem a Cristo. O amor cristão é tardio em censurar, pronto a perdoar, a animar, a pôr o transviado na vereda da santidade e a nela firmar-lhe os pés. Este é o texto do livro Desejado de Todas as Nações. Eu acredito que os irmãos conseguiram compreender o que eu na verdade trazia. Eu sei, amado irmão, que provavelmente você pode estar num desses lados, não é? Se você não calunia os seus irmãos ou não critica os seus irmãos, talvez você esteja no lado do que é criticado. Automaticamente todos estão a cometer pecado. Criticar é falar mal do outro, você está a matar. Cometer pecado, também você está a transgredir a lei. O conselho, o meu apelo neste momento é o seguinte: entregue a sua vida a Jesus Cristo, apresente-se sinceramente diante de Jesus Cristo e peça para que Ele te possa perdoar. Confesse o seu pecado. Talvez você viveu criticando os irmãos, caluniando os seus irmãos, assim como os fariseus faziam, condenando os irmãos. E Jesus Cristo, neste momento, escreve no chão e levanta diante de ti. Diz: se você nunca pecou, lança a primeira pedra. Então, se você vê que já cometeu um erro, você já transviou a lei de Deus, Ele te pede para que você confesse o seu pecado. Ele pede para que você entregue a sua vida a Ele. Ele é capaz de te perdoar. Jesus já perdoou Paulo, que foi um dos grandes pecadores que matou a muitos. Acha que Ele não é capaz de te perdoar? Ele pode te perdoar se você entregar a sua vida a Ele. Somente nestas condições Ele pode te perdoar. Se você não está de um lado, você está do outro lado. Esta mensagem encontra a todos. O meu apelo, o meu conselho é que entreguemos as nossas vidas a Jesus para que Ele possa nos purificar com esse sopro, para que Ele nos possa transformar e que nós possamos tratar os outros com amor. Tratarmos os outros como devem ser tratados, porque Jesus Cristo ama a todos. Mas, se aquele que ouve este apelo neste momento não aceitar esta mensagem, preferir continuar a cometer os seus pecados, quando terminar a graça, como a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 22, no verso 11 a 12, a Bíblia diz: se a graça terminar, o justo vai continuar a ser justo. Aquele que é injusto continuará a ser injusto. Aquele que é ímpio vai continuar a ser ímpio. O santo vai continuar a ser santo cada vez mais. Nós veremos dois grupos: o grupo dos que seguem a Deus e o grupo dos que não seguem a Deus. Os que seguem a Deus, já sabemos qual vai ser o fim deles, o reino dos seus. Os que não seguem a Deus, será a destruição eterna. Há um inferno por evitar e um céu por alcançar. De que lado você quer estar? Do lado de Jesus Cristo? Se é do lado de Jesus Cristo, Jesus te chama neste momento para que você entregue a sua vida a Ele, confesse os seus pecados e decida mudar.
deixar de caluniar as pessoas e deixar de cometer o pecado. Porque o pecado que você for a cometer, ele é condenável. O salário do pecado é a morte, assim como diz o livro de Romanos, capítulo 3, verso 23. Mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus quer te conceder a vida eterna. Então, cada um de nós, se não está num lado, está no outro lado. Jesus quer te perdoar, assim como também quer perdoar a mim. Vamos decidir entregar a vida a Jesus e nós um dia entraremos no reino dos céus pelas portas. Se esta é a tua vontade de estar do lado de Jesus, deixar de caluniar os irmãos, deixar de pecar e merecer esta chance, esta segunda chance, por excelência, essa chance que Deus te dá por excelência, e você quer na verdade decidir mudar, ore comigo. Amado Jesus que habita nos altos céus, nós te agradecemos por teu amor. Obrigado por esta mensagem que soou no nosso seio. Nosso coração se sente confortável, se sente confortado por esta mensagem. Queremos te pedir que o Senhor nos perdoe e nos ajude a caminharmos com o Senhor em direção a Canaã celestial. Os meus irmãos me estavam a ouvir. Possivelmente eles estivessem ocupados na prática da crítica, condenar os irmãos que se encontravam ou que se encontram envolvidos em vários pecados. Talvez estivessem envolvidos em vários pecados e também são criticados pelos outros. Peço-te que o Senhor nos perdoe por completo e ajude-nos a buscarmos fazer a tua vontade de hoje para sempre, em Jesus. Amém. Meu caro irmão, te encontro no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.